Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje vou então responder algumas perguntas que eu vos pedi para fazerem no Instagram sobre parto e pós-parto e, portanto, cá vão as respostas. Vamos começar então por uma pergunta que eu acho muito curiosa, logo a matar, que é: tens ouvido muitos palpites? Se sim, como é que lidas com eles? Ora bem, gente, sim, tenho ouvido muitos palpites. Durante a gravidez nós já vamos ouvindo assim, tipo, quando o bebê nascer isto ou aquilo, mas nada é assim muito real. Quando o bebê nasce, toda a gente tem a mania que é mãe e toda a gente tem uma opinião a dar, um palpite, uma dica, que nem sempre é construtivo, desejável, necessário. De repente, toda a gente vos quer dizer como é que devem vestir o bebê, se o bebê tem frio, se tem calor, se chora muito, se chora pouco, ou se então, por exemplo, vocês devem o habituar ao berço, ou então porque o bebê tem muito colo e isso faz mal, ou até simplesmente porque mama muito, ou então mama em livre demanda e não tem horários e nós devemos habituá-los a ter horários. Enfim, eu já ouvi tudo, honestamente, de vários lados. Eu sei que muitas vezes não é por mal, as pessoas não o fazem mesmo para irritar, mas irrita. Irrita porque nós mães não precisamos de ter outros filhos ou ser mãe de segunda, terceira viagem para perceber o que os nossos filhos querem. Claro que há sugestões que nos vão ajudar, obviamente, mas isso nós mães percebemos logo. Tipo, à partida, quando uma pessoa me diz uma sugestão, eu percebo logo se ela vai ser construtiva ou não, ou se é simplesmente mandar uma boca para o ar, tipo, não se entende. Mas eu sou muito politicamente correta, como vocês podem ver, só que não. Aliás, eu sou educada, obviamente, mas quando me irritam ou me tiram do juízo, eu sou logo a primeira pessoa a dizer: hello, eu sou a mãe aqui, ok? Ponto bem assente, ponto final, eu sou a mãe, eu sei o que é melhor para o meu filho, para a minha filha neste caso, e portanto, obrigada, mas ela está bem. Eu acho que as pessoas precisam disso, para às vezes abrirem os olhos e terem 2 dedos de testa para perceberem, ok, tipo, se calhar aquela mãe está a dar o seu melhor, portanto, vou ficar de bico calado se não tem nada de mais ou de jeito a acrescentar. O problema é que muita gente acha que tem ideias tradicionais, então acha que as coisas devem continuar como eram antes. E não, as coisas vão mudando e as coisas vão ficando diferentes e nós temos que nos adaptar. Portanto, eu compreendo as sugestões, mas pronto, não é assim a coisa melhor do mundo, não é? Está sempre a ouvir isso. Tem aqui uma pergunta que diz: não tiveste um momento de pânico no pós-parto por ser uma responsabilidade para sempre? É assim, durante toda a gravidez eu nunca me senti tipo, eu não vou saber lidar com ela, ou eu vou cometer muitos erros, porque obviamente disso vamos todas. Mas eu nunca tive esse receio, porque acho que é uma coisa natural. Quando ela nasceu, no hospital, eu também não tive. Deixaram-nos lá sozinhas, obviamente temos aquela campainha para carregar para chamar as enfermeiras, que dá muito jeito, mas em casa não existe. E não me deu assim um pânico, um medo, um receio muito grande, nem em casa. A única coisa que me meteu um bocadinho de receio, isso sim, foi porque como a Mel nasceu com muitas secreções e com o cordão à volta do pescoço e tudo isso, teve assim um início um bocadinho atribulado, foi rápido, mas pronto, uma pessoa fica sempre preocupada. E ela no hospital engasgava-se muito, ela teve que ser aspirada 3 vezes no hospital porque ela realmente engasgava-se e não era tipo leite nem nada, era secreções que ela tinha, portanto teve que ser aspirada para as tirar. E isso me deu um bocadinho de medo, porque eu comecei a pensar, ok, aqui eu tenho a campainha, mas em casa eu não tenho, e se ela se engasgar, o que é que eu faço? Acho que foi essa a única coisa que me meteu assim um bocadinho de receio. De resto, cada dia é um dia diferente, é um dia novo e cheio de aprendizagens, e por isso é desafiante, mas nós vamos tendo ajuda, nós temos um círculo grande de amigos e família que nos ajudam, graças a Deus. Eu sempre ouvi dizer que para criar uma criança é preciso uma aldeia, e é verdade. Esse apoio é incrível, sempre que eu precisar de alguma coisa sei que tenho ali à distância de um telefonema sempre alguém para me ajudar. Qualquer coisa de saúde, nós também temos sempre acesso a infraestruturas de saúde e a profissionais de saúde, portanto não é por aí. Era mesmo só o engasgar, que agora finalmente já
passou disso, de vez em quando tosse um bocadinho ou engasga-se tipo um bocadinho, mas já tem aquele reflexo de tossir. Ela no hospital não, simplesmente engasgava-se e fazia tipo... e nós ficámos aflitos. Agora não, agora ela já tosse e já manda cá para fora, o que é bastante bom. A outra pergunta é: o que mais te ajudou a passar pelo parto? Ora bem, eu quero ser romântica e dizer mil e uma coisas, mas a única coisa que me ocorre neste momento é a epidural. A epidural ajudou-me imenso na fase ativa, naquela fase mesmo que as dores apertam. Aí sim, foi mesmo um alívio muito grande. Mas eu acho que também uma coisa que me ajudou bastante a passar pelo parto foi eu saber ouvir o meu corpo e desde que comecei a sentir contrações, começar a cronometrá-las e ficar em casa, no meu ninho, tomar banho, comer, repor energias o quanto possível, não é? Mas acho que foi isso, não ir logo em pânico para o hospital, tipo cheia de medo, cheia de inseguranças. Foi mesmo confiar em mim e pensar, ok, no momento certo eu vou saber quando é preciso ir e pronto. E fui, e tanto é que 2 minutos depois de chegar rebentaram as águas, portanto fui mesmo na altura certa, acho eu. Durante o parto também me ajudou, na fase que já estava com a epidural, também me ajudou a bola de pilates, obviamente, isso em casa, tanto em casa como no parto, no hospital, ajudou-me. E também me ajudou a playlist, ter músicas especiais que eu tinha escolhido e ouvir e relaxar com elas, e eram músicas obviamente com significado, portanto acho que isso também me ajudou bastante. Uma nova pergunta é: o que mais te surpreendeu no pós-parto? Bem, isso dava pano para mangas, acho que vou fazer um vídeo só sobre o pós-parto, mas respondendo a esta pergunta, o que é que mais me surpreendeu? A amamentação. Provavelmente foi o que mais me surpreendeu. Eu achava que simplesmente se punha o bebê na mama e que as coisas aconteciam rapidamente, mas não é bem assim. E isso surpreendeu-me. Outra coisa que me surpreendeu também são as hormonas pós-parto, que são qualquer coisa assim de um coquetel maravilhoso que nós não tomamos, mas parece que tomamos quando saímos do hospital. Gente, tipo, vocês choram por tudo e por nada. Tudo. Tipo, os vossos bebés estão a dormir e vocês choram porque eles são perfeitos. Os vossos bebés, tipo, dão um peido e vocês choram porque foi um peido bonito. Tipo, é ridículo. Tipo, o Dicá chegava a casa às vezes... Chegava a casa, não, ele estava em casa, mas às vezes chegava ao quarto assim e ficava: porquê é que estás a chorar? E eu tipo: porque ela é tão perfeita. Juro-vos, a sério, é uma potência aquelas hormonas que eu não estava à espera. Eu sabia que nós ficámos com as hormonas fora do sítio, não é? Mas tipo, chorar a toda a hora só porque ela é linda, não sei, não pensava que isso ia acontecer, mas aconteceu. E pronto, as hormonas são assim uma coisa surpreendente, juro-vos. Outra coisa que me surpreendeu no pós-parto foi o facto de qualquer coisa minúscula nela me causar logo preocupação. Acho que também tem um bocado a ver com as hormonas. Tipo, ela engasga-se uma vez e uma pessoa fica logo aflita, tipo, fim do mundo. E acho que isso é normal, uma pessoa tem sempre aquela preocupação que eles estejam bem. Portanto, essas coisinhas preocupam-nos muito mesmo. Quando às vezes são coisas assim, tipo, que outras pessoas são capazes de dizer: olha, isso não é nada especial, mas para nós é especial e é uma coisa que nos tira o sono às vezes, por falar em sono. Isso não me surpreendeu porque já estava à espera que a privação do sono fosse muita, e é, mas isso não me surpreendeu. Mas foi isso, é tipo todo aquele mundo novo em que nós mergulhamos no pós-parto, cheio de hormonas novas, cheio de desafios. O dia-a-dia não é como era antes, nunca na vida vai ser novamente, não é? Ela é que dita os horários dela, portanto todos os dias eu tenho surpresas e agora obviamente vai ser sempre assim, porque ela vai sempre começar a fazer coisas novas e, portanto, muita coisa me vai surpreender ainda. Mas para já foi isso. Outra coisa que me surpreendeu no pós-parto foram as dores. Ora bem, toda a gente diz que a cesariana é mais difícil e que dá mais dor no pós-parto do que o parto normal. Portanto, normalmente as pessoas preferem o parto normal por causa disso também. E eu pensava então, tipo, vou ter um parto normal, tranquilo, e não vou ter assim muitas dores, tipo 2 dias ou assim, estou bem, saio do hospital. Bem, não aconteceu. Eu no hospital tive muitas dores, eu tive laceração natural, não fui cortada, não tive episiotomia, mas tive uma laceração natural e tive pontos internos e externos. E no hospital fui observada pelas enfermeiras, elas disseram que estava tudo bem, que não tinha sinais de infecção, mas a verdade é que as dores eram horríveis.
eu não conseguia tossir, eu tive tipo a tentar não tossir, sabem quando vocês estão tipo numa loja e não querem tossir porque não querem que as pessoas pensem que vocês têm Covid? É isso, tipo, tentar tipo, segurar a tosse era horrível, porque eu sabia que se tossisse ia doer imenso. Tomar banho era difícil. Ir à casa de banho, malta, é difícil, muito difícil. Tanto o ir, tipo, andar até lá, como me sentar na sanita. Fazer xixi arde muito. Eu estou a falar no meu caso, como é óbvio. E fazer o número 2, bem, eu fiz em casa só, tipo 4 dias sem fazer porque estava com muito medo, mas não foi assim tão mal, por acaso. O pior foi mesmo, tipo, andar, mover-me. Eu no hospital estava na cama, queria pegar nela, por exemplo, e tinha sempre que pedir ajuda de cá. Eu fiquei a pensar, como é que as mães que estão sozinhas no hospital, não é, porque estão sem visitas, tipo, nesta altura, conseguem, sozinhas, sem ter que tocar 1000 vezes para a enfermeira vir ajudar. Porque eu quando a colocava no berço ao meu lado, que eram raras as vezes, porque ela estava sempre ao meu colo, mas quando eu a colocava no berço ao meu lado, e depois não conseguia tirá-la de lá, tipo, pedia sempre ajuda de cá porque eu não conseguia levantar o meu corpo, mesmo com aquela maçaneta em cima, na cama, para nos levantarmos, é complicado. As dores são complicadas, pelo menos no meu caso foi, até cerca das 2 semanas pós-parto eu continuava com dores, depois pouco a pouco foi melhorando e agora, como é óbvio, já melhorou, já está 6 semanas pós-parto, mas as dores surpreenderam-me imenso, porque eu não esperava que fossem tantas, tipo, pensava mesmo que era mais rápida a recuperação do parto normal. O que me ajudou para essas dores foi ter levado 2 injeções no hospital, no meu rabiosque, e elas ajudaram-me porque foram analgésicos e, portanto, atuaram logo. Também fui tomando Benuron lá e pondo gelo, e foi isso, porque na zona dos pontos a coisa é séria, gente. A próxima pergunta é: quanto tempo sangraste no pós-parto? Ora bem, eu no pós-parto sangrei durante 2 semanas. Eles são chamados os lóquios, portanto não é menstruação, é mesmo tipo todas as coisas bonitas que lá ficaram a sair. E eu sangrei durante 2 semanas, tipo, claro que no final das 2 semanas a coisa já era tipo mesmo muito pouca e já não requeria quase tipo pensos nem nada disso. Mas a minha salvação foi mesmo as cuecas fralda da Ausónia. Muita gente me disse para comprar só um pacote porque era suficiente para o hospital, mas eu cheguei a comprar 3 packs, acho eu, cada uma com 9 fraldas, 3 ou 4 packs, não sei, mas ajudaram-me imenso, porque é muito mais cómodo colocar aquilo sem medo de sujar nada e são super confortáveis mesmo para os pontos, que é tipo alcochoado, tipo fralda mesmo. E então eu usei-as durante 2 semanas, portanto até ao fim mesmo dos lóquios eu estive a usá-las para não sujar roupa interior nem nada disso, e foi tipo a minha salvação, gostei imenso delas. Portanto sim, foram tipo 2 semanas, após isso ainda não me tive mais nada. Tenho aqui 2 perguntas muito semelhantes sobre a amamentação. A primeira é se tive alguma consulta ou ajuda sobre a amamentação e como é que tem sido. E a segunda, como foi iniciar a amamentação, se tiveste feridas, foi difícil a pega, etc. Eu não sei se faz sentido fazer um vídeo só sobre a amamentação, talvez faça, quando tiver assim tipo mais tempo de amamentação. Eu já tenho feedback, mas mesmo assim queria deixar passar mais algum tempo para falar melhor sobre isso. Mas respondendo a estas perguntas, ora bem, o maior desafio, inicialmente, foi mesmo quando ela nasceu, foi fazê-la acordar para mamar. Isto porquê? Porque os hospitais colocam imensa pressão em cima das mães, que o bebê tem que acordar para mamar, tem que mamar no máximo dos máximos, de 3 em 3 horas, que não podemos deixar passar isso. E a Mel simplesmente não acordava, ela dormia. Quando era a altura de acordar, tipo, com pressas, frias às vezes, não acordava, barulhos altos, ela simplesmente estava na dela mesmo, tipo, achava que estava no outro e simplesmente dormia. E foi muito complicado porque eu comecei a sentir aquela pressão enorme. Vocês sabem que os bebés perdem peso no início e eu comecei a sentir aquela pressão enorme que no dia da alta iríamos ter perdido imenso peso porque ela não mamava. E então eu fui acordando, houve uma enfermeira que me ajudou também com algumas dicas e também para ela pegar. Porquê? Porque eu achava que quando o bebê nascia, o bebê pegava na mama e pronto, tipo, era uma coisa natural, intrínseca, mas não é bem assim, pelo menos no meu caso não foi assim. A Mel, desde o início, que ela tem uma pega muito estranha mesmo,
ela no início abocanhava o mamilo, portanto isso deu-me umas dores valentes logo ali no hospital. Posso-vos dizer que quanto a dores, eu não senti, por exemplo, a subida ou descida do leite, como lhe queiram chamar. As pessoas dizem que é das dores mais fortes que se sente na amamentação, que é mesmo tipo quando está a descer o leite, pode até dar febre e tudo isso. Eu não tive qualquer tipo de dor nesse sentido e eu, por exemplo, soube que tinha leite, obviamente, porque o colostro passou a ter outra cor e passou a ter outra consistência, porque senão eu não tinha percebido que tinha descido o leite. Mas quanto a isso eu não tive dores, como vos disse, mas sentia aquela dorzinha no mamilo dela estar a fazer a pega incorreta, estar só mesmo a mamar ali no mamilo, em vez de abocanhar o peito todo. Todo, obviamente não, mas pronto, grande parte da Aurélia. E então, tive uma enfermeira que me apoiou logo no início e foi bom. Só depois chegámos a casa, tudo se repetiu novamente. Ela não acordava, ela no hospital perdeu 295 gramas, portanto perdeu cerca de 8% do peso dela, o máximo é 10%, portanto estava ali no limiar, mas depois foi recuperando. Fomos às consultas do centro de saúde e todas as semanas, e ela estava a recuperar super bem o peso, portanto eu sabia que ela estava a ser alimentada, mas mesmo assim a pega foi difícil de corrigir. Ainda hoje às vezes tem alguns problemas. Quando ela tinha 4 dias, tipo no dia a seguir a nós termos alta, eu fui a uma consulta com a doutora Lia Mata Ramos, que é especialista em aleitamento materno, e fui com ela à consulta porque realmente eu precisava de ajuda a fazer a pega e que me assegurassem que ela estava a ganhar peso antes da consulta do centro de saúde. E estava, como vos disse, estava a ganhar peso bem, já tinha recuperado um bocadinho, obviamente não todo, porque no início, lá está, eles perdem muito peso e portanto demorou cerca de 15 dias a recuperar o peso inicial, mas ela estava a ganhar bastante bem. Dizem que deve ganhar entre 20 a 30 gramas por dia e ela estava a ganhar em média 28 gramas, portanto estava bem, estava a ser bem alimentada, só que lá está, a pega é que era muito difícil e a doutora Lia ajudou-nos. Ela começou a pegar melhor e houve um conselho que lhe agradeço imenso, que foi: mãe, não acorde. A minha mãe disse a mesma coisa, mas sabem como é que é, no hospital nós temos sempre aquela pressão que temos que acordar o bebê, e ela disse: não acorde, o bebê vai acordar quando tiver fome. Tenha a plena noção disso. Obviamente não vai deixá-la tipo 6 horas, 7 horas inteiras sem comer, mas antes disso ela vai acordar, mesmo que não seja às 3 horas certas, ela vai acordar. A verdade é que eu comecei a fazer isso, mal cheguei a casa, e mal comecei a fazer isso, a Mel começou a acordar. Eu não sei se foi, ela ouviu a médica, ela mudou de um dia para o outro, não sei, mas ela começou a acordar e começou a ser tudo muito mais fácil. E portanto já não tenho esse problema. Aliás, hoje em dia, com 6 semanas, a Mel vive na mama, literalmente, tipo, não há cá ela só dorme e não acorda para mamar. Não, ela agora acorda muitas vezes. E ela, como está em livre demanda, ou seja, ela mama às horas que ela quer, ela não tem horários. Quando ela quer, quando ela tem fome, ela mama. Ou mesmo que não seja por fome, porque às vezes eu vejo que realmente ela não tem fome, é mesmo pelo aconchego, pelo miminho que ela quer, pela segurança do colo e da maminha, e eu dou-lhe na mesma. Portanto, ela está em livre demanda e assim vamos continuar o tempo que ela quiser e o tempo que nos for possível, portanto, o máximo de tempo possível. E pronto, a alimentação tem sido um desafio, provavelmente o maior desafio do pós-parto, mas juntas estamos a conseguir contornar os obstáculos e estamos a conseguir. Tem aqui outra pergunta que diz: como te tens sentido a nível emocional? Ora bem, eu tenho-me sentido muito bem, acho que nunca me senti tão bem na minha vida. Durante a gravidez eu sempre estive muito feliz porque sempre foi o meu sonho ser mãe. E, ok, eu não me quero armar a nada disso, mas eu sinto realmente, principalmente desde que ela nasceu, que eu nasci para ser mãe, nasci para ser mãe dela. E é tudo super natural. Claro que não é fácil, não vou dizer que é fácil. A Mel até é um bebê bastante calminho. Ela ultimamente tem tido algumas cólicas, portanto já não é tão calma como no início, como é óbvio, também está a crescer. E vai sempre ser mais esperta, é isso que nós queremos, não é? E dormir menos, cada vez mais, mas é assim, claro que há coisas difíceis, tipo a privação do sono é difícil, o cansaço é difícil,
mas tudo vale a pena, portanto, eu sei que existe a depressão pós-parto e sei que há muitas mamãs que sofrem com isso e que devem sim pedir auxílio a um profissional de saúde, mas eu nunca, por nenhum momento, senti que isso fosse um problema para mim, desde o início. Eu sempre senti uma felicidade enorme, gente, mesmo tipo com as mamas ao léu, com o cabelo sem estar lavado, tipo, cheia de ramelas no hospital, de dores, dos pontos, eu estava felicíssima da vida, foi assim o ponto alto da minha vida mesmo. E continua a ser agora todos os dias. Portanto, é uma felicidade tão grande que a parte emocional, as hormonas que nos mandam assim um bocadinho mais para baixo, não são tão fortes quanto isso. Não são mesmo. Portanto, está a correr tudo muito, muito, muito bem. A nível emocional estou bastante bem. Bem, eu vou fazer um vídeo sobre a amamentação e outro sobre o pós-parto, não sei quando, não posso fazer promessas neste momento, mas vou fazer e vou falar um bocadinho mais a fundo sobre estes temas, porque ficou muito por dizer. Isto são só assim algumas perguntas básicas, mas agradeço-vos por estarem desse lado mais uma vez e vou-me despedir aqui com a Pucarrucha para vos mostrar também a nossa Mel. E pronto, foi tudo por hoje, tenho aqui uma companhia para me despedir de vocês, não é? Está a dormir ainda, estou aqui a chateá-la, já está a dormir há muito tempo e a mãe está com saudades de ver esses olhos abertos. Onde é que já se viu a mãe acordar-te? Já viste? Vamos cá mostrar-vos aqui esta coisa boa. Tu dormes. E pronto pessoal, obrigada por estarem desse lado e até ao próximo vídeo. Tchau!